Hoje estaremos essa leitura a partir da página 330, primeiro parágrafo, tá bom? Então, vocês que estão aí com esse manual na mão, por favor, abra o seu livro na página 330, primeiro parágrafo, tá bom? Boa noite, Fábio Guerreiro, seja bem-vindo. Laudilene Beraldo, boa noite. Vamos lá. Peço a todos que entrarem na sala, poste um boa noite, para que a gente saiba quem está conosco na sala, tá bom? Por favor. Muito bem. Vamos lá. Primeiro parágrafo da página 330. O mestre nos diz o seguinte: cada vez que você domina o seu ego, se torna mais fácil o relacionamento com os outros, porque você está alcançando uma compreensão da função do ego em todas as pessoas. Com o passar do tempo e da gradual libertação das garras do impulso egocêntrico, você perceberá cada vez mais que pode escutar os outros com empatia de alma e amor. Se eles se comportam de uma maneira que anteriormente o teria ofendido ou causado dor, agora notará o bem-estar e o riso brotando em você. Então, você saberá que sua alma está em contato direto com a consciência divina, pois o seu estado natural é o do riso. O que o mestre tenta nos colocar? Eu quero dizer para vocês o seguinte, que muito se fala em domínio dos impulsos egocêntricos, domínio do ego, todo mundo cobra isso, olha, você tem que dominar seu ego, você tem que dominar isso, dominar aquilo. Quando, na verdade, nada acontece do dia para a noite. Esse trabalho de domínio do ego, dos impulsos do ego, é um trabalho lento. É um trabalho que você deve iniciar. Eu falei aqui para vocês o seguinte, eu estou falando por experiência própria e o Divino Mestre insiste inúmeras vezes que você deve ler, reler, 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 reler essas cartas até que elas tenham ficado gravadas em sua consciência. Porque à medida que você vai lendo, você vai aumentando a compreensão daquilo que o mestre está tentando falar para nós e mudar em nós. E essa mudança, as mudanças que vão ocorrer em sua vida, não será numa leitura, em 2 leituras, em 3 leituras, em 4 leituras, em 5 ou 10. Elas irão ocorrer com o passar do tempo. Tudo na vida. Aliás, a minha irmã Nalva postou hoje aí um comentário aí no nosso grupo maravilhoso. Tudo na vida tem ciclo. A planta que você planta, conforme a árvore, ela demora 2 anos, 3 anos, 4 anos para dar os frutos. E assim é a sua consciência. Você não vai conseguir mudá-la no estalar de dedo. Nós estamos nesse planeta reencarnando há não sei quantos milhares ou milhões de anos.
para chegar aonde chegamos. Ter em nossas mãos este manual de instrução. Então, agora, não tenha pressa, mantenha calma. Observe você, observe as pessoas, observe em você as mudanças que irão ocorrer com a leitura das cartas. Com uma leitura, duas leituras, três leituras, e vai aprofundando cada vez mais. O mestre diz que todas as vezes que você abrir este livro, ele estará formando um elo de consciência com a sua consciência. Então, ele está ajudando. Se você está tendo dificuldade em alguma parte da carta, peça ajuda ao mestre. Peça ajuda à consciência divina. Se você está tendo dificuldade em dominar algum impulso do seu ego, peça à consciência divina que o ajude a ter domínio sobre determinado impulso que você não está dominando. Então, você tem que ter dentro de você a vontade de mudar. Você tem que querer mudar. E à medida que você vai lendo, você vai ver que essas mudanças irão ocorrendo. Não é suficiente ler as cartas e não querer mudar. Você tem que ler, entender e praticar os ensinamentos das cartas. E o ensinamento é você abrir a sua consciência para mudanças que irão ocorrer com você no seu dia a dia. Tá certo? O João Lúcio até postou um comentáriozinho que eu vou ver. Dominar o ego é abandonar a nossa vontade própria e aceitar que o que a vida nos apresenta é exatamente onde precisamos crescer. Então, que aceitemos tudo com satisfação e riso, sabendo que é o melhor para nós. Porque dominar o ego também não vai acontecer do dia para a noite, né? Então você vai dominar o seu ego à medida que você vai crescendo em compreensão, crescendo em sabedoria e crescendo em mudanças interior, como diz o irmão. Você vai mudar. Não é sempre a sua vontade que tem que prevalecer. Eu sei que no início é difícil isso, mas sempre buscar o meio correto através do seu contato com a consciência divina. Peça a ela. Ah, mas eu estou tentando fazer contato com você. Cara, pede. O Cristo fala o tempo todo. Será que você não está sabendo pedir? Peça ajuda. Peça ajuda o dia inteiro para a consciência divina. Toda vez que você lembrar, peça a consciência divina. Por favor, me ajude a ter um maior domínio, um maior controle sobre meus impulsos egocêntricos, um maior controle sobre meus pensamentos. E você receberá, com dúvida. Celina, boa noite, Eda, seja bem-vinda. Continuando, aí o mestre vai falar para nós sobre o riso. Olha que espetáculo. O riso é um impulso da consciência que se propaga através dos céus, de um planeta a outro, através da Via Láctea, até os confins do infinito. Tão infinito quanto a consciência divina. O riso começou a existir no momento do Big Bang, quando tudo se formou. Ali começou o riso. O que é o riso? É uma resposta espontânea da consciência diante de uma situação na qual dois acontecimentos, dois incidentes ou duas pessoas
na ordem natural das coisas, não pertencem um ao outro, estão extremamente em desacordo ou em oposição um contra o outro. Então, você analisa para você quando acontece aquelas risadas, aquela gargalhada. Umas coisas engraçadas, uma coisa tão sinistra que está acontecendo ali que eu vou dar risada até. Eu acho que foi o Milka que postou hoje, aí, ontem, um cara dentro do metrô e ele começa a dar risada. E daqui a pouco todo mundo dentro do vagão do metrô estão rachando de dar risada, porque a coisa é completamente doida. O cara ali dando risada sozinho e aquilo contagiou. Então, o riso, ele é contagiante, tá certo? Aí ele fala, na ordem natural, estão em desacordo um com o outro. É um efeito ondulante experienciado por todos os seres vivos da espécies mais elevada e que são capazes de certo julgamento ou percepção. Isso elimina a tensão. O efeito ondulante do riso, né, é sentido sobre o diafragma, o qual protege o coração e o sistema nervoso. O pulmão bate em cima do diafragma. Isso é a comunicação da nossa parte aqui, coração, com o nosso diafragma, que é o nosso plexo solar. Então, gente, o riso é isso daí. É um presente do Criador. Ele vai falar para nós, olha só, o efeito ondulante experienciado por todos os seres vivos das espécies mais elevada e que são capazes de certo julgamento ou percepção. Isso elimina a tensão. O efeito ondulante é sentido sobre o diafragma, o qual protege o coração e o sistema nervoso. Como você deve ter percebido, ao examinar a natureza da criação, foi feito todo o possível na evolução do desenho e do crescimento dos corpos vivos para criar um corpo perfeitamente adaptado e conveniente ao ambiente, a fim de permitir que o ocupante desse corpo sentir-se confortável e feliz e viver sem tensão. A tensão é prejudicial à saúde. Isso é contrário à vontade da consciência divina. E por vocês verem, nós vivemos em um planeta tenso, em um estado de total tensão. O dia inteiro nós estamos no nível máximo de estresse. Você está vendo que isso é contrário à vontade da consciência universal. Nós deveríamos sempre viver em um ambiente feliz, sorrindo, alegre e satisfeito. A alegria é divina. O riso é divino. Você está sempre com a cara alegre, feliz, você está irradiando amor. Você está irradiando o bem. Quando você está com a cara fechada, sisudo, você está irradiando o mal. Você está negativo. Então, seja mais positivo, mais do lado da consciência divina. Consciência divina universal. É alegre, é um estado de alegria, de felicidade que nós ainda não podemos ter acesso a esse estado. Mas é um estado de constante alegria, felicidade, prazer, tudo aquilo de belo. É a consciência universal. Então, quando nós estamos
caminhando para a consciência universal. Quando nós iniciamos essa jornada, nós estamos do lado da consciência universal e não do lado do negativo. Então, precisamos estar com as vibrações cada vez mais alta, mais feliz, mais alegre, mais amorosa. Quando você está nesse estado, você tem um domínio maior sobre os seus impulsos egocêntricos. Não tenham dúvida disso. Quando você está feliz, sorrindo, alegre, quando você está de cara fechada, o ego está dominando. Continuando. Uma espontânea e saudável explosão de riso, experimentada como uma rápida onda de consciência que passa pela cabeça, iluminando a consciência inteira. Isto é imediatamente seguido pelo efeito ondulante físico do riso, experienciado com um leve bater da respiração sobre o diafragma, para romper qualquer tensão e aliviar qualquer resíduo de amargura. Aquele seu pulmão bate aqui, ó, em cima do seu diafragma. Então isso acaba com a tensão, alivia, acaba com a amargura, tira tudo. Então você é como se você está do lado do bem, do lado da consciência divina. E não do lado aqui do negativo, da tensão. Para que isso? Então, um estado de seres felizes, maravilhados, alegres, satisfeitos, é como se está do lado da consciência universal, do amor. Então, veja você, durante todo o dia, de que lado você está. Por mais que esteja um ambiente tenso, não tem razão de você entrar nessa tensão. Mantenha-se calmo, sereno. Você é divinamente protegido pela consciência universal. Quando você está do lado dela, buscando por ela, agindo a ela. Não é isso? Continuando, às vezes o riso provocado em uma situação muito divertida se prolonga tanto que a pessoa finalmente se sente exausta, cansada, né? Mas também feliz e, ao mesmo tempo, um pouco triste porque o riso terminou. Vamos rir mais. É gostoso, é feliz. A maioria das pessoas diz que o riso proporciona a ela uma sensação de bem-estar, ainda que tenha passado por uma situação de discórdia um minuto antes. Se uma pessoa pode rir sinceramente, absurdo de uma situação onde antes existia um aborrecimento ou mágoa, as tensões são aliviadas, as relações amistosas se restauram espontaneamente. Isso é maravilhoso. Nós precisamos disso. Tá certo? O riso é um presente do amor para uma criação que está possuída pelo ego e necessitando liberar-se deles. Olha para você ver. Quer dizer, o riso é um presente do Criador para nós, seres humanos, que estamos possuídos pelo ego, e liberar do ego. Quando você se libera do ego, o seu estado é de constante sorriso, de felicidade, de alegria. Não tem tensão. A pessoa chega... Oi, tudo bem? Boa noite. Está tudo bem com você? A pessoa não se irrita. Está vendo lá? O riso é um presente do amor para uma criação que está possuída pelos egos.
e necessitando liberar-se deles. Então, quando uma pessoa está se liberando do ego, se despedindo dele, está tendo maior domínio, a pessoa é uma pessoa mais feliz, mais alegre, mais radiante. Você olha para ela, parece que está irradiando alegria. À medida que o impulso egocêntrico diminui gradativamente sua pressão sobre a mente e as emoções, você descobrirá que o riso brota espontaneamente e traz uma maravilhosa sensação de liberdade. Então você mesmo irá ver, quando você estiver em um estado de mais domínio dos impulsos do ego e do seu ego. Porque você vai notar que você está mais feliz, mais alegre, sorrindo mais, irradiando mais alegria, mais felicidade. Tá aí, olha para você ver. Sensação de libertação. Você vai, à medida que o impulso egocêntrico diminui gradativamente sua pressão sobre a mente e as emoções, você descobrirá que o riso brota espontaneamente em você e traz uma maravilhosa sensação de libertação. O efeito ondulante do riso eleva as frequências vibratórias de sua consciência, porque a energia é liberada onde você mais necessita, no centro, no coração e no diafragma, que é o centro das emoções. E também porque o riso vem diretamente da consciência divina. Portanto, o riso é divino, meus irmãos. Então, é até um teste para você, quando você se olhar diante de determinadas situações, como você está tenso, nervoso. Então você está sob domínio do ego. Tranquilo, calmo. Mesma situação. Um ar assim de que aquilo não está te abalando. Mais equilibrado. Mas como é que vocês conseguem manter a tranquilidade? É isso aí. É o domínio das suas vibrações, das suas frequências vibratórias. Você está mais do lado da consciência divina, da consciência universal, não do lado das tensões, do negativo, do ego, do domínio do ego. Mas como é que você domina isso? Não é no estalar de dedo. É com o exercício diário. Leia, releia, busque, peça a consciência divina para que o ajude a ter domínio. Muito bem, continuando. O riso é sua criança interior. Enquanto você lê essas cartas, medita, e seus níveis de frequências vibratórias de consciência se elevam, você descobrirá que os velhos padrões mentais já não estão confortáveis em sua mente. Você buscará formas de expulsá-los de sua consciência. Conforme você vai elevando-se espiritualmente e deseje cada vez mais desfazer-se dos inconvenientes impulsos humanos egocêntricos, os conflitos em suas sensibilidades se tornarão mais penosos e você pedirá por alívio. Pedirá a quem? Pedirá a consciência divina que o alivie, que o ajude. Então, à medida que você for lendo e relendo essas cartas e meditando sobre elas,
Está vendo? Perceberá então que quando se voltar para a consciência divina e pede ardentemente por assistência divina e ajuda, vem com certeza. Está aqui, meu filho. Ó. Então veja o que eu falei para você. Perceberá então que quando se voltar para a consciência divina e pede ardentemente por assistência divina para ajudá-lo, meu irmão, a ajuda vem com certeza imediatamente. Você vai se perceber mais alegre, mais feliz. Você se livrará dos pensamentos e reações indesejáveis e descobrirá que o riso se torna cada vez mais espontâneo. Descobrirá também que as tensões são esvaziadas de seus pensamentos, se tornam mais leves. Descobrirá também que as tensões são esvaziadas e seus pensamentos se tornam mais leves, que suas relações são mais fáceis, mais cuidadosas, muito mais apreciável, que você está mais consciente da vida em si e de tudo que ela tem a oferecer em visão e experiência. É aquilo que eu falei para você. Você vai se perceber mais leve, mais suave, mais alegre. O cara chega aqui, oi, tudo bem? Boa noite. Senta, vamos conversar. Ah, mas que... Calma, vamos conversar. Uma carinha boa, alegre, feliz. Você desmonta qualquer um. Essa é a verdade. Continuando. Você desfrutará mais dos prazeres simples da vida, se sentirá menos saturado de desejos, né? Necessitará menos alimento. Olha que coisa engraçada. Menos entretenimento. Sabe por quê? Porque você estará mais feliz com a sua própria companhia, com você mesmo. E, afinal, começará a se alegrar com sua própria companhia, porque a consciência divina está infundindo em sua consciência humana com seu próprio estado exaltado de bem-estar. Ela estará lá, te colocando, te derramando alegria. Porque você está mais em harmonia com a consciência divina e não com os negativos, com os impulsos violentos do ego. Isso, meu irmão, vai te dar um estado de bem-estar, de alegria, de felicidade, de contentamento, que é sentido por seres que estão elevando as frequências vibratórias de consciência em direção ao amor, à consciência universal. Pouco a pouco você retornará à sua condição de criança, que vê o mundo com um olhar feliz e curioso. Isso não é senilidade, não. É o estado de maior consciência e vivacidade, seja qual for a sua idade, tá? Você vai estar parecendo uma criança meio bobona, dando risada, alegre, feliz. Eu falei, esse cara pirou nada. Você está mais vivo do que antes. E não depende da sua idade. Você está sob o controle, sobre o apoio da consciência divina, tá certo? Este é o estado de ser
que queria expressar quando disse que, a menos que volte a ser como uma criança, você não poderá entrar no reino dos céus. Na realidade, eu disse que quando você entra no reino dos céus, torna-se uma criança. Uma criança cheia de deslumbramento, alegria, felicidade. Tudo está lindo. Não é assim a criança? É essa criança que você tem que se tornar. Alegre, feliz, satisfeita, agradecida da vida. Eu dei ao mundo estas cartas para que aqueles que as leiam e as absorvam mesmo, possam finalmente entrar no reino dos céus e alcançar aquele estado de alegria que vem da pureza da mente e da inocência. Então, meu querido irmão, se você leu essa carta 3 vezes, você está começando a engatinhar. Se você leu 5 vezes, você está começando a firmar o pé, ficar de pé. Se você leu 10 vezes, estará começando a dar os primeiros passos. Agora, depois que você lê 20, 50, 80, 100 vezes, você vai estar no caminho. Porque essas cartas não é para você parar nunca de ler. Porque cada vez que você retornar à carta 1, ela é uma nova carta. Terá um novo significado para você. Você terá um novo entendimento. Você será inundado com uma nova sabedoria que irá proporcionar a você a subir mais um degrau na escala da sua iluminação, no seu caminho espiritual. Continuando, o mestre está falando para nós sobre exercícios espirituais. Vamos ver um pouquinho sobre exercícios espirituais. Ele vai mudar um pouco o assunto aí, mas é parte da carta onde ele diz exercícios espirituais. O exercício espiritual eu acabei de falar para você quais são, né? Esse que é o melhor exercício, ler e reler. Se as pessoas disserem a você para fazer exercícios espirituais e imaginar certas condições, esteja certo de que, se você seguir essas instruções, apenas ficará enraizado na dimensão material do ego. A imaginação não tem nada a ver com espírito, como espírito. A imaginação é o exercício de sua própria consciência humana, que você deveria procurar transcender, elevando-se a níveis superior de consciência espiritual. Esses níveis não são os da imaginação, e sim os da realidade. Os espirituais, tá? Os níveis espirituais normais de frequência de vibração da consciência universal. As frequências espirituais são aquelas da consciência espiritual divina e não os da imaginação mental terrena. Portanto, tenha cuidado
com aqueles que aceita como mestre. Somente a absoluta quietude e o silêncio total de sua consciência abrirão as portas para a entrada da consciência divina em sua mente. E isso é o que todo mundo deveria estar buscando. Se você tem sede e necessita beber água, por que imaginar que está à margem de um lago? Vá até o lago e beba um pouco de água pura e refrescante. Digo novamente, a imaginação não é espiritual. É o exercício de sua vontade no nível atual da sua consciência. Se é o exercício da sua vontade, é o exercício do ego. Sua consciência humana não é espiritual. Espiritual é aquele que você encontra no silêncio, no profundo do seu ser, tá? Esse é espiritual. O mestre vai falar aí agora sobre o racismo. Vamos ler um pouco, falar um pouco sobre o racismo. Para você que chegou à compreensão da verdade referente a quem você realmente é, quero falar sobre a preocupação mundial relativa ao racismo. Saiba que as conversas sobre o racismo surgem unicamente do impulso egocêntrico daquelas pessoas que se sentiram desprezadas ou rejeitadas por causa de suas diferenças raciais. Esses sentimentos estão tão profundamente enraizados no eu que não importa a maneira como as circunstâncias mudem ou façam as vidas destas pessoas progredirem, tornando-se, inclusive, personagens de grande importância no cenário mundial. Sempre que, primeiro, não sempre permanecerá nelas um sentimento de inadequação e um ressentimento contra as pessoas que primeiro as fizeram sentirem-se inferiores. Devemos entender que tais sentimentos de inferioridade não são exclusivos das raças negras. Esse sentimento de extrema humildade são experimentados pela maioria das pessoas que estão sujeitas aos sistemas de castas na Índia, às distinções de classes na cultura europeia e naqueles países onde as diferenças se tornam verdadeiras montanhas que separam entre uma pessoa e a outra. Esses sentimentos dolorosos e debilitantes de posição inferior são experimentados até mesmo pelas chamadas altas personagens que nunca se sentem totalmente à vontade em suas posições de autoridade. Na verdade, existe no Brasil, até que nós não temos muito esse racismo, apesar que ainda tem alguém aí que fica aí se comparando com outras pessoas, negro, negra, índio, branco, branco. Eu nunca vi isso aqui, eu nunca tive esse sentimento todo, fui conviver com
esse tipo de pessoa, né, para mim são todos iguais, sempre foram, porque eu tive muitos amigos da raça negra e são pessoas a quem eu tive grande estima e respeito, e tenho até hoje. Eu nunca os vi como diferente. Mas existe no nosso país isso. Mas em outros países, na Europa, lá mesmo na Índia, a diferença de castas. Castas são pessoas que estão numa classe alta, classe média, classe baixa. Lá na Índia, se vocês quiserem estudar um pouco sobre isso, lá é muito profundo isso, muito. O negócio lá pega mesmo. E na Europa ainda tem alguns lugares também que são muito radicais. Na verdade, também são espiritualmente um pouco mais evoluídos, né? Mas vamos deixar isso para a consciência de cada um. A sensação de inadequação e falta de valor continua, contamina, né? Contamina a raça humana como um todo, não importando qual seja a posição, raça ou educação de um indivíduo possa ter. A sensação de falta de valor surge em grande parte da mais profunda compreensão da psique de que o comportamento é contrário aos elevados princípios da existência humana. Quando esses impulsos naturais e inato de falta de valor é reforçado pela proximidade com outras pessoas que aparentemente gozam de mais prestígio ou que têm mais sucesso, então esse sentimento natural de inadequação assume conotações atormentadoras. Por que ele pode tanto e eu não, né? O único meio para superar os dolorosos sentimentos de rejeição étnica existentes, mesmo em pessoas bem-sucedidas na vida, é alcançar a clara compreensão de que, se não tivesse havido revoltas étnicas, deslocamentos e chegada de forasteiros e estranhos, com suas diversas línguas, culturas, processos educativos e submissão aos estados e seus modos de vida naturais, as diferentes raças não ocupariam agora as posições de responsabilidade e de status mundial como algumas alcançaram no momento atual. Portanto, o único modo de ação curador e renovador da vida a seguir é o de meditar, ponderar, refletir e pedir por luz divina sobre o assunto, até que você, com toda a honestidade, até que você possa, com toda honestidade, dizer: Senhor, estou sinceramente feliz e contente por todos aqueles terríveis acontecimentos se passado, né? Terem se passado, né? Até aqueles terríveis acontecimentos terem se passado. Por causa deles, hoje estou onde estou. Por causa deles, me foi dada a oportunidade de testar e experimentar o alcance de minha resistência, intelecto, emoções e talentos. Posso colocar-me de igual para igual diante das realizações das outras raças e talvez possa continuar aprendendo como me elevar ainda mais para além dos primórdios.
Dou graças pela força e inspiração para mostrar minha igualdade básica com todos os demais. Envio meus pensamentos de amor e gratidão àqueles que há tanto tempo fundaram as bases do meu bem atual. Olha que coisa boa, né? É até uma oração isso aí, né, gente? Você também pode refletir de que era inevitável, segundo as leis da existência, que tiveram conexão com o comércio de escravos e outros acontecimentos trágicos, ou que foram responsáveis pela dor e tortura de outros seres humanos, voltariam a uma vida futura como membro das raças oprimidas e sofreriam terrivelmente. Gente, nós vamos parar aqui, porque eu vou voltar exatamente nesse parágrafo, tá? Que é o segundo parágrafo da página 334, na nossa próxima aula. Tá bom?